Meus alunos e alunas do sétimo ano, bom dia. Trazendo aqui mais uma aula para vocês, fazendo aqui um comentário das questões da aula anterior. E na aula anterior nós falamos da raiz quadrada. E aqui no quesito 90, nós temos aqui os itens A, B, C, D, E, F. E nós temos aqui alguma simbologia para que nós façamos a interpretação. Então aqui na letra A gente lê como sendo a raiz quadrada de 1. Ou seja, a maneira que nós vamos ler. Letra B, raiz quadrada de 49. Letra C tem menos. Aí entre parênteses nós temos a raiz quadrada de 100. Letra D, menos. Entre parênteses a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 196. E menos a raiz quadrada de 256. Para nós encontrarmos esses valores que nós temos aqui já como resposta, é interessante que vocês lembrem que os números que são quadrados perfeitos, eles têm raiz quadrada exata. Então, cada um desses números que estão aqui, se você pegar a sequência dos números naturais, lembrando o primeiro natural diferente de zero, eu vou escrever aqui. Então eu tenho aqui 1, vamos fazer aqui 1, esse 1 ao quadrado é igual a 1 vezes o 1, que dá igual a 1. Então quando você faz essa pergunta, qual é a raiz quadrada de 1? É o número 1. Por quê? Se você multiplicar 1 vezes 1, dá igual a 1. Então, quando você encontra essa simbologia dessa maneira, raiz quadrada de 1 é igual a 1. Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, aqui nós temos como resposta 1. E a raiz quadrada de 49? Olha, na sequência dos números naturais e elevando eles cada um deles ao quadrado, para encontrarmos os quadrados perfeitos, nós temos aqui o 2 ao quadrado, seria 2 vezes 2 igual a 4. 3 elevado a 2, que é igual a 3 vezes o 3, dá igual a 9. 4 ao quadrado, 4 vezes o 4 dá igual a 16. Depois do 4 vem o 5. 5 ao quadrado igual a 25. Depois do 5, 6 ao quadrado nós temos 36. Porque é 5 vezes 5. E o 7 ao quadrado é 7 vezes o 7, que dá exatamente 49. Então, nesta situação que está aqui, a raiz quadrada de 49, a gente vai procurar aquele número que elevado ao quadrado seja igual a 49. No caso, esse número é o número 7. Então, a gente fala que o 7 ele é a raiz quadrada de 49. Na letra C, na sequência aqui dos números naturais, vocês entendam que depois do 7 vem o 8. Esse 8 ao quadrado dá igual a 64. Depois do 8 vem o 9. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, nós temos 81. Depois do 9, o 10. 10 ao quadrado igual a 100. Depois do 10 nós temos o 11. 11 ao quadrado, 121. Então, cada um desses números que estão aqui, a sequência dos números que são quadrados perfeitos, nós vamos encontrar essas raízes quadradas exatas. Então, aqui nesse caso, nós temos a raiz quadrada de 100, que é igual a 10, e aqui nós temos o sinal menos. Então, você, nesse caso, escreve o sinal, menos, e extrai a raiz quadrada de 100 igual a 10. Então, ficou aqui menos 10. A raiz quadrada de 16 é 4. Aqui nós temos menos a raiz quadrada de 16. Olha, você veja aqui que o 4 ao quadrado é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. E o sinal de menos aqui vem para cá.
Esse número que está aqui escrito é a raiz quadrada de 196. O número que é multiplicado por ele mesmo dá igual a 196 é o número 14. Se você fizer aqui a multiplicação, ou seja, 4 ao quadrado, que é igual, 14 ao quadrado, que é igual a 14 vezes 14, esse produto, né, ele vai ser igual, ó, na multiplicação, 14 vezes 14, nós temos 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Aí agora, 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Então, juntando aqui, nós temos 6. 5 mais 4, 9. Eu tenho 196. Então, aqui, a raiz quadrada de 196 igual a 14. Ou seja, 14 vezes 14 igual a 196. E aqui nós temos menos a raiz quadrada de 256. Então, aqui na sequência dos números naturais, eu peço até que vocês, aí para exercitar, vocês possam fazer todos os números que são quadrados perfeitos até 20, né? Então, aqui eu já tenho 11 ao quadrado dá 121, né? Aí vocês vão completar aí com 12, com 13, com 14, com 15, com 16. Olha, quando você encontrar o 16 ao quadrado, é o número 16 multiplicado por 16. Essa multiplicação vamos fazer aqui de lado aqui, 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6 mais 3, 9, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1 é 1, aí eu tenho aqui 6, 9 mais 6, 15, vai 1, e 1 mais 1, 2. Então, nós temos aqui 256. Então, quando nós encontrarmos menos, está aqui ele, né? Ó, o sinal de menos antes desse parênteses, vamos escrever ele e fazer. Tirar a raiz quadrada de 256, que é igual a 16. Pois o 16 vezes 16 é igual a 256. Então, a título de exercício, vocês podem complementar, né? Até o 20 você vai encontrar aí o 16, o 17, o 18, o 19. E quando você encontrar o 20, 20 ao quadrado, 20 vezes o 20, que dá igual a 400. Então, aqui nós encontraremos os 20 primeiros números que são quadrados perfeitos. E aqui, o quesito 91, quais são os números compreendidos entre menos 10 e 10, cuja raiz quadrada é um número inteiro, né? Cuja raiz quadrada é um número inteiro. Então, aqui vamos entender na reta numérica. Na reta numérica nós temos, vamos fazer ela aqui. Então, nós temos aqui no meio o zero. À esquerda do zero nós temos os números negativos, então aqui eu vou escrever o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, aqui, menos 10. Seria esse valor, menos 10. E depois do zero à direita tem os positivos. Então, teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. O que se pergunta aqui para nós é quais são os números inteiros, os números compreendidos entre menos 10 e 10, cuja raiz quadrada é um número inteiro. Ou seja, aqui entre menos 10 e 10 nós temos outros números. Tem aqui o menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí vem o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 e o 10. Então, aqui se pergunta quais são esses números que é um número inteiro que tem raiz quadrada. Então, desses números que estão aqui,
O zero ao quadrado é zero. Então, a raiz quadrada de zero é o próprio zero. Então, nós teremos aqui como resposta o zero. Temos também o número 1, que 1 ao quadrado é 1, raiz quadrada de 1 é 1. O 2 não tem raiz quadrada que representa um número inteiro. O 3 também não. Aí nós temos o 4, né, que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. O 5 não tem raiz quadrada exata. Se não é raiz quadrada exata, não é um número inteiro. E como também não é nem o 7 nem o 8. E nós vamos ter novamente um número 9, que é um número que é quadrado perfeito, que a raiz quadrada é igual a 3. Esses números negativos, nós não temos raiz quadrada de número negativo, né? Nós não temos raiz quadrada de menos 9, nem de menos 4, nem de menos 2. Na verdade, nós não temos raiz quadrada de número negativo. Nós não vamos encontrar, por exemplo, a raiz quadrada de menos 9 aqui, né, no nosso estudo. Tá certo? E a letra o 92, alguns dos números abaixo têm como raiz quadrada um número inteiro. Quais são eles? Justifique sua resposta. Olha, o 18, ele não tem como raiz quadrada um número inteiro. Ou seja, se você escrever a raiz quadrada de 18, não tem uma raiz quadrada exata, não tem raiz quadrada de um número que seja um número inteiro. Por quê? Observe aqui nas continhas que nós fizemos, se você tem o 4 ao quadrado dá igual a 16. E depois do 4 vem um 5, o 5 ao quadrado dá igual a 25. Então veja que o 18, ele é um número que a raiz quadrada dele está entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Né? Então esse número não é um número inteiro, porque nós não temos números inteiros entre o 4 e o 5. Né? Então, esses números que tem raiz quadrada exata, que no caso aqui é o 4, né? A letra B, a letra C. Por que não é a letra C? Porque esse número, menos 36, nós acabamos de falar aqui, ó. Nós não temos raiz quadrada de número negativo. Na letra D, nós temos 100. 100 ao quadrado 100, a raiz quadrada de 100 é igual a 10, ou seja, 10 ao quadrado é igual a 100, como também o 12, porque 12 ao quadrado, 12 vezes 12, nós temos 144. Então, a raiz quadrada de 144 é igual, se você escrever aqui, a raiz de 144 vai ser igual a 12. A raiz quadrada de 100 igual a 10, né? E a raiz quadrada de menos 125 você também não vai encontrar, porque nós não temos raiz quadrada de número negativo, certo? Então, continuando aqui, nós temos o quesito 93 que diz o seguinte: quais são os números inteiros que elevados ao quadrado resultam em 900, né? Então, eu quero que vocês também vejam, se eu multiplicar essas dezenas, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Se eu tenho 10 ao quadrado é igual a 100. 10 vezes 10. Depois do 10, a próxima dezena é o 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá igual a 400. E depois do 20, outra dezena é 30. 30 ao quadrado, 30 vezes 30 é igual a 900, né? Então, vejo aqui, ó, vamos botar mais uma dezena, 40. 40 ao quadrado igual, 40 vezes 40 vai ficar 1.600, né? Então, na sequência aqui, nós temos as dezenas 10, temos a dezena 20, temos a dezena 30, temos a dezena 40. Então, se eu elevo 10 ao quadrado, eu encontrei 100. Isso quer dizer para nós que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Só que entre o 10 ao quadrado e o 20 ao quadrado, entre o 20 ao quadrado e o 30 ao quadrado, entre o 30 ao quadrado e o 40 ao quadrado, nós temos outros números também que são quadrados perfeitos, né?
Por exemplo, se você lembra que entre o 10 e o 20, nós temos números, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, 18, 19, e esses números naturais elevados ao quadrado vão resultar em números que são quadrados, perfeitos, né? Então vocês vejam aqui, quais são os números inteiros que elevado ao quadrado resulta em 900. Então esse 30 ao quadrado, que é 30 vezes 30, dá igual a 900. Mas o menos 30 também ao quadrado resulta 900. Então, se eu tenho aqui menos 30 ao quadrado, eu tenho menos 30 vezes menos 30. Quando eu fizer esse produto de menos 30 vezes menos 30, lembre, se tem sinais iguais, o produto é positivo, né? Então, 30 vezes 30 é igual a 900. E quando eu tiver o 30 positivo, 30 ao quadrado é igual a 30 vezes o 30, que eu também tenho 900. Lembrando que quando eu multiplico o número de sinais iguais, o produto vai ser positivo. E aqui no 94, no esquema abaixo, o produto dos números que estão na vertical é igual ao produto dos números que estão na horizontal. Então, a primeira coisa aqui é nós interpretarmos o que está escrito. O que significa números que estão na vertical? Na matemática, sempre que falar vertical, falar horizontal, tem a ver com a posição que está a coluna. Por exemplo, na vertical estão esses números aqui, ó. Esses números estão na vertical. Esses aqui, o A, o menos 2 e o B, estão aqui na horizontal. Então, quando falar, vamos interpretar aqui o produto. O que é o produto? É a multiplicação. Então, o produto desses números que estão na vertical, então vai ser o produto de menos a raiz de 49, a raiz quadrada de 49, vai ser multiplicado pelo menos 2, que vai ser multiplicado por menos a raiz quadrada de 36. Do outro lado, está dizendo que é igual. Então, vamos escrever aqui uma igualdade agora com os números que estão na horizontal. E na horizontal nós temos o A, que multiplica o menos 2, que multiplica o B. E diz também aqui que o A é menor do que B. A gente vê que aqui embaixo tem dizendo que o A é menor que B. Então, vamos analisar aqui uma coisa. Primeiro, vamos fazer essa continha aqui. Então, eu vou repetir aqui menos. Vou tirar a raiz quadrada de 49, que é 7. Vezes, vou repetir o menos 2, vezes menos. Aí eu vou tirar a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Igual. Aí do outro lado nós temos A que multiplica menos 2 que multiplica B. Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever também como sendo menos 2 vezes A vezes B. Esse A e B representam também números. Então, vamos fazer aqui, primeiro vamos fazer uma simplificação aqui. Eu vou simplificar. O que significa simplificar? Eu tenho aqui, do lado esquerdo da igualdade, menos 2, e do lado direito eu tenho também menos 2. Então, eu posso fazer o cancelamento deles dois, como a gente chama. Na verdade, eu estou dividindo ambos esses números por menos 2. Aí, o que vai acontecer? Quando eu faço essa divisão, eu vou simplificar mais. Desse lado aqui vai ficar só o A, que multiplica o B, e multiplicando esse valor 7 vezes 6 dá igual a 42. Esse valor ele é positivo, né, porque o sinal é comum, negativo. Então, se tem sinais iguais, o produto será positivo. Então, será que só existe o número menos 6 e menos 7, que é igual a 42? Nós temos menos 6 e temos menos 7, que dá 42. Mas nós também temos mais 7, mais 6. Nós também temos o 2 vezes 21. Nós temos o 3 vezes 14, né?
Então, nós temos outros produtos, outros fatores que resultam em 42. Aqui eu sei para nós que o A é menos 7 e o B é menos 6. Mas nós temos outros fatores, é por isso que aparece aqui. É o A menos 7 e o B menos 6. Quando você fizer a multiplicação de A menos 7 vezes menos 6, você tem o mais 42. Quando você multiplicar menos 14 vezes menos 3, veja o que vai acontecer. Ó. Você tem 14 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Você também tem 42. Ó. Então ele é positivo por quê? Porque os sinais são negativos. Ó. Ambos são negativos. Então eu vou ter também o menos 14, o menos 3, o mais 3 e o 14. Aqui só muda porque o número menor é o A. É por isso que o A aqui assume os valores menores, sempre, né? Menos 6, menos 14, menos 21, menos 42, 6, 3, 2, 1. E o valor do B é o maior. Por que ele está aqui? Porque o menos 6 é maior do que o menos 7. O menos 3 é maior que o menos 14. O menos 2 é maior que o menos 21. O menos 1 é maior que o menos 42, né? O 7 é maior do que o 6. O 14 é maior do que o 3. Então, esses valores são esses aqui, ó. Nós temos como resposta. E aqui no quesito da atividade complementar, eu quero trazer aqui para vocês e vamos analisar aqui essa situação. João e Luiz se posicionam um de costas para o outro. João anda 20 metros para leste. Aí eu olho aqui embaixo e eu vejo leste. Então, esse rapaz aqui, ele é o João. Ele anda para leste. E o Luiz, ele anda para a direção oeste, né? Então, aqui eu tenho o meu amigo Luiz. Aí o que diz mais? Representando por mais 20 a posição em que João se encontra, né? Em relação ao ponto de partida, responda. Como podemos representar a posição em que Luiz se encontra? Então, Luiz está, como falou aqui, a 18 metros a oeste. Na linguagem aqui dos números inteiros, essa palavra oeste a gente vai representar por número negativo. Então, fica menos 18 metros a oeste. Quantos metros separam Luiz de João? Olha, se o Luiz está a menos 18 metros e o João está a mais 20 metros, a distância entre eles é uma soma em módulo. Então, você vai ter o módulo de menos 18 mais o módulo de mais 20. Lembrando que o módulo é a distância do número até a origem. No caso aqui, a origem é da onde eles estão saindo aqui, ó. Então, eu vou fazer o módulo de menos 18 é 18, o módulo de 20 é 20, e juntando 18 mais 20, você tem 38. Então, eles estão a 38 metros de distância um do outro. E aqui o próximo, compare os números a seguir e escreva sentenças usando os sinais. Olha, para não confundir, esse sinal aqui, ele é o maior que, e esse outro, com essa abertura aqui para esse sentido, né? Você tem o menor que. Essa é a leitura dele, maior que, menor que. Então, o que fala aqui? Letra A, menos 75 e menos 42. Olha, o número negativo, ele é menor do que qualquer número positivo. Então, aqui eu vou dizer que o menos 75, ele é menor do que 42. Menos 300 e menos 10. Olha, dois números negativos, quanto mais distante do zero, mais o número é menor. Então, o menos 300 ele está muito mais distante do zero do que o menos 10. Então, a gente vai dizer que o menos 300 é menor que menos 10. O 2 e o 200, o 2 e 20. Olha, acabamos de falar que o 2, que o negativo é menor do que qualquer número positivo. Então, no caso aqui, o 2 ele é maior do que o menos 20.
O menos 5 e o 30, você pergunta quem é que está mais próximo do zero. É o menos 5. Então, o menos 5 ele é maior do que o menos 30. Aí vem agora o terceiro. Considerando os números 9, menos 10, menos 15, 8, menos 21, menos 5 e 12. Escreva os números maiores que menos 10. Olha, se o número é menos 10, os maiores do que ele são todos os números que estão à direita dele. Então, são maiores do que ele o menos 9, o menos 8, o menos 7, o menos 6, o menos 5. Então, vai aparecer aqui, né? O menos 5, que é o primeiro negativo maior do que menos 10, que aparece aqui, né? Aí, depois, nós temos o 8, o 9 e o 12. Se você tem dúvida, veja isso aqui, ó. Você tem aqui uma tabela, né, que eu vou fazer aqui a origem. À esquerda do zero está os números negativos, né? Então para cá vai ter os números negativos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Então quanto mais o número se afasta aqui para a esquerda, mais ele fica menor. Então quem está à direita dele é maior do que ele. Então o menos 10 é maior que menos 11. O menos 9 é maior que menos 10, o menos 8 é maior que menos 9, o menos 7 é maior que menos 8, né? Letra B, os números maiores que menos 15. Quem são maiores do que menos 15? São todos esses que estão aqui, né? Não, aqui agora eu pergunto, os números que são maiores que menos 15 e menores que 9. Então, vamos escrever aqui uma tabela que tem esses números, para que a gente possa entendê-los aqui. Vamos fazer aqui sem pressa. Então, você tem aqui, vou fazer aqui uma reta numérica, fazer aqui mais números, né? Então, vou colocar aqui no meio a origem, o zero. À esquerda dele, eu vou colocar aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16, né? Então aqui nós temos os números que estão se afastando do zero para a esquerda. Então esses números, todos eles são números negativos, né? Ó, eles vão decrescendo aqui para a esquerda. Ó. Essa reta numérica, é interessante que vocês saibam a posição desses números, onde é que eles estão, para quando chegar num momento como esse, você entender o porquê que um é menor que o outro, porque que o outro é maior, né? Então tá aqui, ó, menos 15, menos 16, e vai continuar para cá, para a esquerda, menos 17, menos 18. E para a direita, nós já conhecemos, ó, que a gente trabalha mais com eles. Tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Vou botar aqui 5. Depois o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, 15. E ele vai continuar, 16, aqui é infinito. Ele aumenta para a direita e ele diminui para a esquerda. Quanto mais o número se afasta do zero para a esquerda, mais ele fica menor. Quanto mais ele se afasta do zero para a direita, mais o número vão ficando maiores. Então aqui o que se diz aqui? Ó? Os números maiores que menos 15 e menores que 9. Então eu tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9. Então, uma pergunta como essa aqui, muitas das vezes pode gerar dúvida. Quem seriam esses números? Aqui diz que são maiores do que menos 15. Se fosse apenas maior que menos 15, seriam todos esses aqui, ó. Se fosse maiores do que menos 15, seriam todos esses, ó. Começando daqui. Então, todos esses números que estão para cá, eles são maiores do que menos 15. É o menos 14, menos 13, menos 12, todos são maiores do que menos 15.
Mas aqui tem aqui um espaço dizendo e menores que 9. Então, quem são menores que 9, a gente vai contar aqui, ó, do 8 e para cá todos seriam menores do que 9. Mas o que a gente vai considerar aqui é esses números que estão aqui nesse espaço aqui, ó, do menos 14 até o número 8, né, que seria, e desses que estão aqui, desse número que foi dado aqui, nesse espaço nós temos apenas o número, o menos 10, temos também o menos 5 e temos o número 5, 6, 7 e o próprio 8. Entendeu? Então, porque tem essa limitação, maiores que menos 15 e menor que 9. Letra C, os números cujo módulo é maior que 10. O que significa módulo? Vamos repetir, o módulo é aquele número sem o sinal, né? Então, desses que estão aqui, se você ver o módulo de menos 10 é igual a 10, o módulo de menos 5 é igual a 5, o módulo de 8 igual a 8, o módulo de 9 é igual a 9, o módulo de 12 é igual a 12, e aqui nós temos aqui os outros, né? O módulo de menos 5, o módulo de 9, aí tem o módulo de menos 21, o módulo de menos 21 é igual a 21. Então, quando se pergunta aqui, os números cujo módulo é maior do que 10, então o que é maior do que 10? Aí nós temos aqui esse valor, os números cujo módulo é maior do que 10. Maior do que 10 nós só temos o 12 e o 21, né? Que tem os módulos que é maior do que 10. Os números cujo módulo é menor que o módulo de 12. O módulo de 12 é 12, então eu tenho aqui o 9, o 8, o 5, né? O menos 5, aliás, e o menos 10. E o quarto quesito, um submarino encontra-se a menos 228 metros de profundidade. Depois de algum tempo está a 184 metros. Olha, muita gente confunde isso, né? Então imagina que você tem aqui o nível do mar, onde eu estou riscando, né? Vamos dizer que aqui é o nível do mar é a nossa origem, né? E lá embaixo nós temos um submarino. Esse submarino, vocês sabem que é um veículo, né? Um veículo de transporte, principalmente em questões bélicas, que ele anda só dentro da água, então ele anda sempre abaixo do nível da água, né? Claro, em alguns momentos ele vai até a superfície, mas ele sempre está abaixo do nível da água. Então, a primeira medida que está dizendo aqui tem um sinal de menos, então ele está, no primeiro momento aqui, ele está a menos 228 metros de profundidade. Aí depois aparece, depois de algum tempo está a menos 184. Então vejam que ele saiu de menos 224 e ele se aproximou da superfície. Por quê? Ele ficou agora numa posição, ele está agora numa posição e essa posição ela é de menos 184 metros. Então ele saiu aqui da onde ele estava mais distante aqui da superfície, do nível do mar, e ele se aproximou mais, porque ele está mais próximo, né? A dúvida de muitos colegas aparece aqui. Porque se você tem uma reta numérica, e você tem aqui a origem, que seria o zero, então você vai chegar no menos 180, menos 181, menos 182, menos 183, menos 184, menos 185, e vai se aproximando 190, 200, menos 200, aí vai cada vez mais se afastando do zero. Se fosse que o submarino ia ficando cada vez mais profundo, né? Então aqui vem as perguntas. Ele subiu ou ele desceu? Olha, se ele estava aqui
e veio para menos 184, então ele subiu, né? Ele subiu. Quantos metros ele subiu? Ele saiu de 224 e foi para 228 e foi para 184. Então aqui você pode fazer uma subtração desses números. Você vai fazer 228 menos 184. Então eu tenho 8 menos 4, 4. 12 menos 8, 4. Aqui ficou 1 menos 1, nada. Então, quantos metros ele subiu? Ele subiu 44 metros. Escreva uma adição algébrica que representa a posição atual, né? A posição atual dele, que é 184 metros. Então, a gente vai fazer a posição que ele estava no início, menos a posição que ele ficou, né? Posição final, né? Posição final dele menos a inicial. Então, aqui vai ficar menos 228 mais 44, chegar aqui em menos 184. É uma maneira de você escrever, né? Menos 228, que é a que ele estava. Aí ele subiu os 44, né? E chegou no menos 184. Então, aqui para nós é você fazer seria uma subtração, né? Aqui ele estava no início, né? Então você estaria menos 184, que é a final, menos a inicial, que é 228. Essa subtração aqui eu tenho menos 184, menos, né? Vai mudar o sinal, vai ficar mais 228. E aqui eu tenho uma adição algébrica, menos 184 mais 128. Nós já fizemos aqui agora há pouco, 228 menos 184, nós encontramos 44. Então, a expressão que faz com que a gente compreenda isso vai ser o menos 228, que é o que ele estava no início, mais o que ele subiu, 44, e menos 228 mais 44 você tem menos 184. Então aqui a gente traz essa correção para que vocês comparem com o de vocês, vejam com atenção esses conteúdos, né? Um conteúdo importante. Eu vejo que muitos estão devolvendo as atividades, não estão tendo cuidado de estudar, de ver os vídeos, né? De observar as explicações que nós estamos apresentando aqui. Lembrando que essas explicações elas são baseadas no livro de vocês, mas isso não impede que vocês possam estar também pesquisando, né? Pesquisando em outros livros, pesquisando nos próprios vídeos, né? De outros professores também que falam sobre o mesmo assunto. Então aqui o objetivo dessas aulas é ajudar vocês no entendimento das questões, no entendimento dos assuntos, né? Então cada informação que você receber a mais, elas são importantes na aprendizagem de vocês, tá certo? Então bom estudo aí para vocês e vamos fazer agora aqui a nossa próxima aula baseada no assunto de hoje, né?